5 coisas que não pode faltar dentro de uma casa. Você é casada? Você tem seu lar? Pois então, vamos ficar aí nessas dicas muito importantes. 5 coisas que não pode faltar dentro da sua casa. Bora lá para elas? A primeira é: mantenha ela sempre em organização, ou seja, manter é procurar trazer ela sempre em ordem, ou seja, você já viu quando nós, principalmente quando temos crianças em casa, é claro que ela não vai ficar com aquela ordem muito organizada, arrumadinha e tudo, mas a gente precisa ter ação, quando a criança é muito pequena ainda, você não pode, né? Ela não vai fazer por ela, mas você que vai ter que organizar, né? Mas quando vai crescendo, vai ensinando para que ela possa estar aprendendo a guardar o brinquedo no lugar. Existe aquele baldinho, né? Não tem o quarto da bagunça, mas o nome é quarto da bagunça, mas a criança precisa aprender que lá também precisa ser organizado. Quem ainda tem esse espaço do quarto da bagunça, porque não é toda casa que tem um quartinho desse só para a criança brincar, não, né? Em outros casos, muitas casas, na verdade, está faltando quartos. Então, quando a gente mantém mais organizado, bem melhor é da gente estar dentro dele, bem melhor é da gente ter harmonia. Você já quando você senta no sofá e vê ao redor tudo jogado, aquelas coisas bagunçadas. Gente, não é harmônico não, né? Não é abençoado não. Quando a gente organiza, aí a gente sente aquela harmonia. É bem mais gostoso. Admita. Eu sei que onde tem crianças, não vai mesmo manter aquela coisa tanto em ordem demais, exagerado, não, né? Não estou falando para você ser aquela pessoa assim, perfeccionista, que tem que estar tudo limpo e a criança vai pegar e você já vai brigar, já vai... Não é isso, né? Eu estou dizendo que nós devemos estar, né, fazendo a nossa parte e instruindo eles também a fazer a deles, a guardar os brinquedos. Brincou. Gente, e isso é constante, Eu tenho filhos, eu sei como é que é. A gente não vai falar hoje e parar de falar, não. Tem que falar todos os dias, quase todos os dias, diretão, entrando e saindo, porque se deixar na conta deles, eles não vai. A ideia deles é não fazer, porque, sabe, fazer cansa, né? Tem aquela coisa assim de, eu não quero fazer isso, simplesmente não quer. Então, é preciso a constância, falar, vá pegar aquele brinquedo e vai guardar. Vá pegar aquele sapato que você tirou, você sabe onde é que coloca ele? Aqui em casa eu tenho essa mania de estar sempre falando, e olha que a gente fala, e por mais que falando, ainda eles esquecem. Aí eu falo, você não sabe, você já não aprendeu, minha filha, que tem que colocar lá no lugar. Quando a gente coloca no lugar que é para ficar, é bem mais organizado, é bem mais assim, você vai, quando você procurar, tá lá, você já sabe que lá é o lugarzinho dele. Então, quando as coisas ficam no lugar certo, é muito mais fácil da gente ir lá e achar que tá lá. E quando você deixa tudo bagunçado, jogado, a gente mesmo se perde. Que vai procurar, não acha, e vem aquela briga, vem aquela revolta, a gente fica frustrado, porque não encontrou tal coisa que muitas vezes a gente mesmo deixou em tal lugar, né? E é assim, a gente fica distraído, muitas vezes tá com uma coisa na mão e deixa assim. Eu falo isso porque aqui em casa é assim. E a gente tem que estar mantendo, procurando. Porque se a gente deixa lá onde tá, vai ficar bagunçado. Então, quem não tem empregado em casa é a gente que tem que estar fazendo. Eu sei que é cansativo, mas a gente tem que procurar o máximo. Procurar fazer. O que não podemos é deixar, né? Porque se for bagunçando e vai bagunçando, e aí como é que fica? Então, pessoal, a primeira dica é essa: não seja aquela pessoa perfeccionista demais, acaba sendo doença. Não devemos ser perfeccionista, mas devemos sim ser organizada, procurar
fazer com zelo, procurar fazer para deixar uma casa mais harmônica. É isso aí. A segunda dica é: aprenda a ser reparador. Repara o que está quebrado na sua casa. Muitas vezes a torneira estragou. E aí a gente vai lá, tenta arrumar e não dá certo, e fica por ali mesmo, e não vai atrás de ajeitar. Esses dias mesmo, passou aí, aquela torneira, não tem aquela torneira, aquela mangueira que leva água para a máquina? Então aí, ela do nada começou a vazar embaixo, a gente via que na parede estava vazando. Porque ali, aquela parte ali, estava meio que frouxo e a gente apertava, não ia mais. Ela estava vazando. E aí eu tentei ajeitar, não consegui. Daí, quando meu esposo chegou da fazenda, eu tinha falado com ele para ajeitar. E então, daí ele foi lá e ajeitou. A sorte que tinha. Eu até pensei que não tinha dedo da rosca, mas tinha. E aí deu mais certo ainda, que já tinha em casa. Mas se não, ia ter que comprar para arrumar. Então, tem coisas que a gente precisa fazer, né? Não pode deixar, não devemos deixar acumular. Porque, por exemplo, estragou aqui, tá? E uma coisa chama outra coisa para arruinar também. Aí começa já o vidro, alguma criança quebrou ali, deixou ali já trincadinho, aí a lâmpada já queima. E assim vai, uma coisa vai trazendo outra. E se você vai deixando acumular, e você vai deixar até quando? Se você ficar muito tempo sem ajeitar todas essas coisas, você vai pegar daqui, pegar dali, você vai fazer a conta. Nossa, mas vai ficar muito caro para me ajeitar essas coisas. Aí às vezes nem vai querer. Então a casa vai se acabando, a casa vai ficando feia, né? A casa precisa ser um lugar onde precisamos habitar com tranquilidade, com paz. Devemos sentir no nosso coração aquela harmonia. E se cada vez ela vai trazendo empecilhos, vai trazendo sujeira, vai trazendo essas coisas que vai deixando aí, arruina, fica ruim. Não é um lugar que vai se sentir bem, prazer. Então a casa ela precisa ser aconchegante. Para isso a gente precisa estar aí. Essas arrumações, ela é periodicamente falando. Quando está estragado uma ou duas, às vezes acontece de estragar 2, 3 no mesmo tempo, luz, lâmpada, vai lá então, arruma. Se precisa de comprar, vai, compra e troca. Aí estraga a torneira, precisa ser arrumada. Não podemos deixar acúmulos bagunçar. Quando os acúmulos vai bagunçando, como eu falei, vai atraindo mais e mais. Lembre-se que Deus gosta de ordem e decência, né? Até Deus gosta de ordem e decência. Quem gosta de sujeira, né? Então, nós precisamos ver isso, ensinar os nossos filhos a ser assim também. Não estou falando aqui que é fácil, não. Eu tenho filhos em casa e sei como é que é. Até hoje explicando, até hoje falando. E espero que quando elas casarem-se, também elas possam levar o bom hábito. Isso aí, se você quando a gente vai fazendo essas coisas, isso são bons hábitos que você vai chegar e fazer, vai organizando, vai fazendo. Isso são coisas boas, são bons hábitos. O que não podemos fazer, como eu já falei na outra dica, é sermos perfeccionistas, porque aí trazer doenças para a pessoa. Isso não, porque se você é perfeccionista, você vai arrumar e você vai ficar ali tipo endeusando. Ninguém pode tocar naquilo. E não é. Onde tem criança a gente sabe que eles vão brincar, eles vão sujar, eles vão fazer bagunça. E você tem que ter um momento de deixar, né? Mas vai ter que ter um momento de ensinar também. De ir falando, quando chegar o fim do dia, ele precisa tomar banho. Onde você tem que pôr a roupa, meu filho? Aonde? No cesto, no balde do cesto. Tem muitas crianças que jogam lá e faz aquela maior bagunça. Constantemente ensinando, filho, roupa é no cesto de roupa suja, jogue lá. Onde estende a toalha, meu filho? Embora quando ele é muito criança ainda, ele não consegue estender no varal, aí a gente precisa fazer, né?
Mas tem coisas que dá para elas fazer, as crianças têm que ensinar também, que assim eles vão criando os bons hábitos, para quando crescer, levar para casa deles os bons hábitos. Então aqui já falei das duas dicas, que a primeira é a organização, e o segundo é manter, né, procurar periodicamente, tentando aí arrumar aí as coisas que quebram, que está bagunçada nesse sentido, né? Arrumar a torneira, arrumar a lâmpada e piso, enfim, tudo quando está estragando, deteriorando, temos que persistir em arrumar para deixar nossa casa sempre mais aconchegante e com visual bonito. Terceira coisa é, sempre lembre de que na sua casa precisa ter aquele, mesmo que seja do mercado, trazer aqueles inseticidas. Lembre, porque por mais que você limpe sua casa, por mais que você tire sujeira, aquelas que estão lá fora, através daquele buraquinho que vai, cano de água que leva lá para fora, atrás de subir pelo muro, vai querer chegar às tais de baratas. Pensa, né? As baratas, elas dão um jeito. Por mais que você limpe, por mais que você deixe limpinho, organizado, elas vão querer entrar. Então, sempre tenha. É bom sempre ter aí, dentro da casa da gente, inseticidas, porque esses bichinhos indesejáveis, eles vão chegar, eles vão querer entrar. E aí é o que eu falo, né? Porque tá limpo, só que aí vai chegando um e outro, e se você não ter este inseticida para colocar assim embaixo, assim perto da porta, para poder não deixar entrar, eles vão querer. E se entrar e não fazer nada, o que vai acontecer? Uma vai chamando outra. Então, a gente tem que cuidar para não deixar, porque por mais que a gente limpe, eles vêm, eles querem uma acomodação. E aí eles vai vir e vai fazer a sujeira, né? Mas se eles achou lá o lugar para entrar, ele vai querer entrar. Então, não é só baratas, é para outros insetos também. Então, é bom sempre ter em casa inseticidas desse de mercado mesmo aí, para poder borrifar assim, de vez em quando aí, quando chega a noite. Quando chega a noitinha, você já esborrifa assim, no chão, nas beiradas da porta, assim, nos portão. Não precisa ser toda noite não, mas fazendo assim de vez em quando, para poder evitar, né? Pelo menos é um repelente que vai fazer eles, em vez de entrar, correr. Se a gente faz isso, aqui mesmo eu uso, de vez em quando estou colocando assim aqui nas entradas da porta. De vez em quando eu faço, porque aqui onde a gente mora, tem lugares que ali, alguns terrenos baldios, que aí eles querem sair de lá. Então, sempre tem que ter para você estar aí esborrifando aí, de vez em quando, para não se proliferar. Lembre-se que a casa ela não precisa ser luxuosa, tá? Luxuosa não, mas aconchegante sim. Quarta dica aqui, eu vou falar sobre, é preciso ter harmonia, tá? Você precisa, como esposa, como mãe, fazer com que o seu lugar, o habitat de vocês, o habitat, tá? Onde você está, mais seu marido, seus filhos, você precisa saber que este lugar precisa ser um lugar onde eles habitam, se sintam bem aqui, ó, dentro. Assim como a galinha protege seus filhos, os filhotinhos, dentro das asinhas, é um lugar de aconchego, é um lugar onde eles têm a proteção, onde os filhos se sentem protegidos, abençoados e amados, onde os pais sabem que os filhos também estão colaborando, estão ajudando em mantê-los. Essa coisa só de um querer se beneficiar não deve ter na família. A família precisa ser um todo, todos se ajudarem, todos cooperarem. Quando os filhos, cada um, quando o pai não está bem, a mãe e os filhos cuidam do pai. Quando a mãe não está bem, os filhos e o pai cuidam da mãe. Quando um dos filhos está doente, os pais e os irmãos cuidam. Então,
cada deve se sentir bem. Harmonia, paz. Você já ouviu dizer que muitas das vezes tem pessoas que preferem a rua, preferem ficar lá porque quando chega em casa é só gotejamento de falação, ninguém gosta de chegar em casa e ficar só falando, outro falando, outro falando, outro falando, aí dá aquela briga, aquela contenda e deixa o outro, vai tirando o ânimo do outro. Então, quando há muito isso também, isso é uma provocação. Quando tem essa provocação, o outro não vai sentir paz em ficar ali, o outro vai querer sair. Então, a nossa casa, devemos aprender isso, que a nossa casa, ela deve ser de união, de cooperação, uns ajudando os outros. Absalão fala desse jeito, que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa, a mulher iracunda. Porque se a mulher, ela fala demais, ela faz qualquer coisinha briga com o marido, qualquer coisinha briga com os filhos, ele não vai querer ficar, ele vai querer chispar dali. Então não sejam assim, cada um precisa saber cooperar. Cooperação é muito importante para que haja essa harmonia, para que haja bênção aqui dentro do lar. Porque senão, como é que ela vai ser abençoada se há contenda? Onde há contenda, não há bênção, não há harmonia. Então, para vir um, sai o outro. Então, para ter paz e harmonia, é preciso cada um colaborar. Se houver colaboração, as coisas vão ter andamento para a harmonia. Se não, cada um vai despistar, cada um vai sair para um canto, para o outro. E aí, onde está? Como é que vamos querer mostrar que estamos bem para o mundo, para a sociedade, sendo que dentro de casa está desmoronando? Então, quando há algum problema, precisamos resolver, né? Mas aqui, resolver não é assim também com patadas, com brigas e blá, blá, blá. Um fala e o outro já se irrita, o outro já vai, bate a porta e vai embora. Não, tentar resolver, né? E é isso, pessoal. Então, a quarta dica é muito importante, porque é preciso ter harmonia. E para isso, precisa fazer essas coisas aí que foi dita. Tá? Então, pessoal, é trabalhoso, sim, porque você precisa estar mantendo em ordem, respeito, saber dialogar, né? Então, tudo isso é preciso. Para ter essa conexão da família, é preciso um ajudando o outro nesse sentido. Não um só, porque um só vai chegar uma hora que cansa, mas é preciso de todos. Isso não começa daqui de cima, começa de baixo. Começa de lá do início. A família, quando está educando, quando está começando a levantar, a ter, né? O marido e a mulher se casam, aí começam a chegar um filho, 2 filhos, 3 filhos. É desde pequeno, instruindo sobre isso. Porque não adianta depois de grandão querer ensinar. Aí não vai ter jeito, né? Aí é muito mais difícil e olha que talvez nem aprenda mais. Então, isso aí é constância. É diariamente, sempre. Sempre você falando, ensinando e educando. Para que a sua casa tenha esse perfil de ser aconchegante, é preciso fazer muitas outras coisas aqui e ali, para poder estar aqui segura, como a mamãe, como eu falei, é o exemplo da mamãe galinha cuidando dos seus filhotes. A quinta dica é: resolva sempre, faça sempre, tá bom? Aquilo que está tendo mais necessidade. Preste bem no que vou falar aqui agora, porque a perfeccionista, ela sofre muito, porque ela quer organizar tudo quanto na mesma hora, né? Quer chegar no fim do dia, mas para isso tem que começar e já batatar e já vai estabanando, já vai limpando tudo e vai fazendo tudo. E quando uma coisinha sai do anormal ali, quando chega alguma coisa que sai dos planos, a pessoa fica estressada, né? A pessoa fica zangada, não consegue fazer aquilo porque saiu do plano. Então, faça conforme a necessidade. O que vier primeiro de necessidade. Tanto o marido trabalhando para lá, como a mulher
que trabalha dentro de casa, que cuida do lar, muitas das vezes nós queremos fazer tudo de uma vez só. E não é assim. Tem coisas que vai sair dos planos. Tem dia que vai dar algo diferente. E nós temos que saber também parar. Por exemplo, né, uma casa que tem muitos filhos e tem muitas outras coisas para fazer, e tem uma coisa e outra, aí chegou lá, deu 10 horas e ainda não limpou a casa. Mas ela sabe que precisa fazer o almoço. Então, qual é a mais necessidade aí? Limpar a casa ou fazer almoço? Então, é aí que eu estou falando. Então, a pessoa, ela precisa ver qual é a mais necessidade. Tem filhos pequenos que não é para deixar passar fome, né? Então, vai primeiro arrumar, tratar de dar comida, tratar de alimentar os filhos, tratar de fazer essa parte, para depois você ir fazendo as outras que tem. As outras coisas, ela não é que você vai abandonar e deixar para lá as outras coisas, não. Você vai fazer isso também, mas quando der certo, quando der a hora, tá? Então, primeiro a gente trata de cuidar das coisas que tem mais necessidade e vai fazendo. E conforme os dias vão passando, vai tendo aquela rotina. Você pode melhorar o ambiente aí. Tá acordando muito tarde, talvez. Acorda muito tarde e daí as coisas não vai. Então, conforme o que precisa ser feito, não vai dar conta de fazer o dia todo, porque às vezes tá acordando tarde, de repente é isso. Ou você, como tem mães que têm muitos filhos, muitas vezes tem que cuidar de um, aí o outro você cuidou, depois tem o outro. Então, isso também ganha tempo, nós precisamos ver isso. E é claro que se tem gente para ajudar, é melhor, mas se não tem, é sozinho, então é assim, vai ter que ir fazendo aos poucos, vai fazendo, mas seja sempre, procura ser organizada em tudo que faz. Então, pessoal, a quinta dica é: resolva sempre o que é preciso resolver. O que tiver mais necessidade é o que a gente precisa resolver primeiro. As outras coisas você vai deixando, não que você vai parar e não vai fazer, mas que você vai fazendo o que precisa ser resolvido primeiro. E depois vem vindo e vai fazendo as coisas. Quando pensa que não, vai e consegue fazer. Eu sei que tem coisas que demoram dias para fazer, tem coisas que demoram tempo para fazer. Nós também não podemos, hoje aconteceu uma coisa, não, já vai ficar malucona para poder arrumar. Muitas vezes tem que arrumar o dinheiro para poder comprar, então às vezes vai demorar uns dias, vai. Mas é importante resolver cada situação conforme precisa ser resolvido, tá? Para não deixar acúmulos. Não precisamos ser como aquele versículo diz, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Porque se a pessoa que ela é tola, ela não consegue enxergar o óbvio, é claro que vai desmoronando. Nós precisamos sermos sábias, sempre tentando organizar, sempre tentando fazer, né? O que não podemos é ficar parados. E é isso aí, espero que esse vídeo tenha incomodado aí alguém para que possa melhorar aí a situação no lar, na casa. Um abraço para vocês e não esqueça de deixar seu joinha, comentar e se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda. É isso aí, pessoal. Tchau!